aquele filho de Davi. E assim você faz o Senhor. Estratégia, palavra. Sendo o rei Davi já velho, e entrando em dia, e governo com roupas, porém, não ter aquele filho. Então me disseram que o servo procure para o rei, logo tem uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu braço, para que o rei só tenha certeza. Procuraram, pois, por todos os termos de Israel, uma jovem formosa, e acharam amizade na mesma, e a trouxeram ao rei. A jovem era de maneira formosa. Cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuía. Para aqui, no minutinho. Sinceramente, olhando ali, essa mensagem com uma forma de cuidado. O rei Israel está tudo. O Israel estava velho e sofria muito frio. E você pode notar que pessoas da cidade sofriam mesmo. Mas ali era o rei Israel. Você pegar a história do rei Israel, ele tinha 3 esposas. Nenhuma esposa não aquecia o rei. E, nesse momento, o povo achou melhor uma jovem para aquecer o rei. E essa jovem foi de bom gasto aquecer o rei. Você analisa a forma daquela pessoa que ia aquecer um homem velho, que na verdade não era uma pessoa que ela amava, mas era uma pessoa que ela respeitava, não era o marido dela, não era o namorado, mas ela se esposava, se sacrificava, dormindo com aquele ancião. Eu estava deitado, eu peguei essa mensagem e fiquei vendo o nosso sacrifício. Eu fico analisando o sacrifício de tantas pessoas, né, que por uma lei, por um objetivo, por um amor, se sacrifica para outras pessoas que muitas vezes não têm valor. Pessoas que não têm mais o que você pode fazer, você pode suar, dar o seu melhor, mas não tem valor. E eu fico vendo naquela época, quantas pessoas eunucas, né? Os eunucos sofriam, serviam também, mas era na área que poderia gozar mais da sua plenitude, ele não poderia gozar, porque era destruído por esse homem. Aqui eu vejo uma menina nova, condições destruídas, mas ela servia Deus. Um lado você vê Davi necessitado de algo que não poderia ter se tivesse a ajuda de alguém. E outro lado, uma pessoa que foi achada no meio de uma nação escolhida a dedo, a melhor pessoa para fazer a vontade do rei. Assim somos nós. Nós temos que ser assim. Temos que se esforçar para satisfazer a vontade do nosso rei. E muitas vezes nós não somos. Muitas vezes nós voltamos nosso deleite, nós esquecemos quem é Deus para nós, como Ele faz por nós, o que Ele já fez, porque eu quero dizer, igreja do Senhor, quem de nós teremos o prazer, o desejo de dar um único filho para que você tenha a vida eterna e sofrerá por outro? Ninguém. Ninguém vai dar o seu único filho para que o pecador tenha a vida eterna. Ninguém vai esperar ser, vai dar nações, mas aquele que mais ama, você não quer querer. E nosso Deus tem seu Filho único para nos dar vida e vida de socorro. Ali eu estou pegando essa frase, essa mensagem para analisar que o tempo é hoje. É hoje. E aí você vê que ela, no meio de uma nação, assim, ali, que ela foi escolhida a dedo.
para servir o rei de Israel. Simbolicamente, nós somos a noiva. Nós temos a ser de quem? O rei. Quantas pessoas têm caído? Vivendo uma vida desgraçada, mas tendo o seu ego, que é mais importante, que estão vivendo bem. E não sabendo que o tempo é hoje. Eu fico analisando essa menina aquecendo o velho, dormindo com o velho. A vida é relata, já viu outra realidade? Nós somos um filho latente da vida. Muito mais envelhece, desaba mais filho. Nós temos cheiro da boca. Uma pessoa aquecendo alguém, vivendo e servindo alguém, numa ordem do Deus. E usa pelo liberto, pelo sangue do Cordeiro, e muitos de nós não percebemos pelo Cordeiro. Será que nós somos ouvidos das mensagens certas? Será que estamos fazendo as coisas certas? Nós pedimos ao Senhor uma direção para obedecer ao Senhor conforme Ele determina, não conforme nós achamos que determinar, nós que escolher, tem que ser do meu jeito, igreja do Senhor, tem que ser do jeito da palavra de Deus para vocês e para mim. Enquanto eu não pregar o que eu grito, enquanto eu não falar o que eu falo no meu coração, eu vou ser um homem hipócrita, eu não vou viver o Evangelho de Cristo. Essas cadeiras estão vazias por causa disso, sabe? Homens, pessoas que não têm compromisso com Deus. Você roda a viatura toda, quando diz que tem que ir, vai Senhor, tantos! Mas na hora que ele pode adorar o Deus da salvação, para ser usado, ser canal de Deus, eles não são. Porque deixa o propósito de Deus em segundo lugar. Ao qual a Bíblia diz, primeiro rei de sua justiça, e Deus promete que é demais, que é uma presença. Naquela época, vamos analisar, você não tinha escolha. Obedecia ou morria. Determinado pelo rei. O rei determinava, deu as regras e tinha que ser cumprida, senão era banida do reino. E assim era a sua própria vida. Será que essa menina veio realmente com o coração voltado a aquecer o velho? Mas você olha para analisar o texto, quer dizer, você entenda, ela fazia bem. Eu tiro dessa palavra, as palavras do dizendo, é obra relaxada, o desejo relaxado de buscar e fazer a vontade de Deus. Eu tiro essa mensagem, te deixando, a minha vida, primeira coisa, e Deus não está falando isso, igreja do Senhor. Quantas pessoas estão vivendo a desmissão, sabe como? Estou fazendo a minha parte. O religioso ele faz a parte dele. Nós temos que adorar a Deus em fidelidade e o que? Ser alcançado pelo dom. Porque te busca o Senhor que busca. E eu vejo que o tempo desse homem está acabando. E adivinha um tempo, o Arraco, que vai dar a Eclesiastes, ao tempo de um homem também que era filho dele, que no final de tudo isso ele viu todo o reino, ele viu tudo que maravilhoso, ele possuiu todas as coisas, mas no final ele deu um conselho ao filho dele. Eu estou unindo a mensagem. Olha o que ele fala no final. Lembre do seu Criador. Não fala em cima. Ele fala assim, olha, no 11, versículo 9, ele fala assim, filho de Davi, pelo tudo que o pai passou, e mesmo depois que o pai passou, vai se você o jeito. Eclesiastes 11, versículo 9. 11, 9. Ele fala assim do seu filho, alegre jovem na sua juventude, regresse o teu coração no dia da tua
da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Mas, porém, que de todas as coisas Deus se dirá conta. Olha aí. Deus vai te conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove a tua carne a dor. Porque a juventude é a primavera da vida com vaidade. Aí fala. Aleluia. Lembra do seu Criador, nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais não dirás, não tenho nele prazer. Antes que escureça o sol, a lua e as estrelas da sua vida, e tornem a vir a nuvem depois do aguaceiro. No dia em que tremerem o vale da casa, os seus braços se curvarem, os homens outrora fortes as suas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, cuja se serem poucos, e se endurecerem os teus olhos na janela, e os teus lábios, as portas da rua, se fecharem, no dia que não puderem falar em alta voz, se levantarem a voz das águas, e todas as harmonias, filhas e músicas, diminuírem, como também, quando temeres o que é alto, e se espantarem no caminho, e se embranquecerem, como floresce a amendoeira. O gafanhoto ficou um peso, e se perecer o apetite, porque vai da casa externa. E os planteadores andam rodeando pela praça, antes que derrubam o filho da praça, e se despedaçam o pó de ouro. E se quebre o canto junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus, do Deus. Vaidade do pregador, tudo é vaidade. Aí ele fala a conclusão: o pregador, além de sábio ainda, ensinou ao povo o conhecimento, e atentando, esquadrinhando, o compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com extensão palavras da verdade. As palavras dos sábios são como aviões e como os pregos bem fixados a sentença, por escritas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. É muito estudar em paz a carne. De tudo o que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja má. Aqui está dizendo o filho de Davi, dentro da situação que vai passar, e dizendo: como roedores caíram, dentes caíram. Quando o acostumateiro, no tempo dele, escuro, você poderia não enxergar, não está enxergando mais, quando você está alto, está vendo, está aqui, ó, está alto, está alto. Se você que nasce, tem ajuda de alguém. O animal, porque até o gafanhoto como pena, é pesado. Mas tem um tempo, igreja do Senhor, se você encontrar a velhice, se não tiver com o Senhor, não vai ter uma menina para você. Aí eu pergunto a você: valeu a pena fazer algo de Deus relacionamento? Valeu a pena não buscar Deus? Valeu a pena não dar crédito à palavra? Valeu a pena viver a vida que viver? Ah, não, eu faço a minha parte. Porque estudar é fácil, mas buscar a Deus é glória. Esse homem tem tudo na vida. Veio com o reinado, veio do próprio pai, mas ficou de uma maneira absurda, fazendo até que as mulheres dele tinham os seus deuses que ele mesmo mandava fazer. Mas quando Deus chamou a atenção, que ele viu que estava perdendo a sua salvação, chamou o filho e falou: tudo você pode comprar, pode ser tudo, mas não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de aplicar em sua vida a lei, a vontade de Deus, porque a igreja do Senhor, Deus não é desse tipo. Deus quer dentro sem Deus não quer.
Olha, para ter isso aqui, para falar um pouco. Não, foi tudo que fica gostado. Porque esse Deus que eu sirvo, ele me dá gozo aqui e no inferno. Eu vejo essa mensagem, eu fiquei analisando as duas partes de casa, analisando essa menina. Escolhi no meio de milhões, não é que ela escolheu? Alguém vai ser escolhida? Ela quer torcer para outro escolhido. Um torcendo para o outro ir primeiro. Mas quem vai primeiro? Escolhe Deus. Um torcendo para levantar a mão, mas quem vai levantar a mão? Sua vida que Deus fazer levantar a mão. Quem é que vai se lançar para Deus? Quem é que vai se lançar para andar com o rei? Meu irmão, andar com Deus é muito difícil. Andar com o rei é muito difícil. Andar com o rei, olha, a ti mesmo. Não é isso? Se negar para andar com o rei é difícil. Mas não é impossível quando você tem o Espírito Santo se bota na frente, onde ninguém vai expor a sua vida, cara. Estava pregando e aí ela falava no final, ela era tão confusa aqui o curso, que nem ela. Eu fiquei tão feliz em ela, depois de ontem, ela tudo devido a pensamento. Simplesmente eu peço a Deus que possa implantar nos seus corações, igreja, desejo de fazer a o que acontece é muito mais fácil você ter desejo de fazer a sua vontade do que Deus. Sacrifício Deus não quer, mas Deus quer amor. E amor muda vida o quê? Essa é a mensagem que eu deixava a vocês. Me perdoe, mas eu queria pegar o que eu peguei ontem. Vocês falam um pouquinho, se estiver sozinho. Aí lembra assim, o que eu faço para Deus? Por que eu tenho que ser comparado a Deus? Igual agora assim, tem um outro aqui. Eu sou como Davi, eu danço. Seu Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Seu Espírito de Deus se move em mim.